Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, os versículos 23 a 27. A palavra de Deus diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Estamos em crise? Isso poderia ser uma pergunta, como poderia ser uma afirmação. Se olharmos no contexto de Brasil, se olharmos no contexto político, se olharmos no contexto moral, a nível mundial, nós vamos perceber que isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Estamos em crise. Agora, se olharmos como pessoas que creem em Deus, pessoas que confiam em Deus, pessoas que temem a Deus, então passa a ser uma pergunta: estamos em crise? Tudo que se ouve hoje, pessoas, noticiário, rodas de conversa, um tema só: estamos em crise. Recessão, desemprego, corrupção, destruição dos valores morais. São tantas as crises que fica difícil enumerá-las. E não se restringem apenas ao Brasil. Alcançam as nações do mundo todos e os mais variados problemas. Mas, meu irmão e minha irmã, isso não é novidade nenhuma, porque crise é algo que sempre está presente na história da humanidade. Crise é algo que vai acontecer até Jesus voltar. Vamos passar por crises, assim como já passamos por crises. Vamos passar por momentos difíceis, assim como já passamos por momentos difíceis. Se nós observarmos na palavra de Deus, vamos encontrar inúmeras situações de crises. Crises que envolvem uma nação, como a nação de Judá. Depois de se dividir, a nação de Judá, ela foi governada por reis que eram consagrados ao Senhor. E um desses reis era Ezequias. Mas olha só a situação de Ezequias quando Judá é tomada por Senaqueribe. Nós ouvimos esse relato, 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Aqui se estabeleceu uma crise nacional. Temos na Bíblia também crises familiares, porque depois de ter a mão de Deus pesada sobre ele, por ação de Satanás, Jó, vendo toda a desgraça acontecer, ouve da sua mulher a seguinte frase, Jó capítulo 2, versículo 9: Ainda retens a tua sinceridade, Jó? Amaldiçoa Deus e morre. De fato, uma grande crise familiar. É um problema familiar sério, esse problema vivido por Jó.
Temos também na Bíblia crises pessoais, crise individual, como a crise pela qual passou Elias, quando foi ameaçada pela mulher do rei, Jezabel. Era uma mulher poderosa, era uma mulher que tinha muita influência, e esta mulher disse assim, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2: então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. De um deles quem? Dos profetas de Baal que foram mortos à espada por conta da palavra de Elias. E agora Jezabel estava prometendo o mesmo para Elias. Uma crise pessoal. E essa crise foi tão séria que Elias fugiu, foi para a montanha, porque essa crise realmente o abalou. Como vimos, crise de todos os lados, e nos pegam das maneiras que nós menos esperamos. Poderíamos citar ainda o luto de Marta e Maria ao perder Lázaro, as ameaças sofridas por Jonatas, pelo seu próprio pai, por defender a Davi. Poderíamos nos lembrar da crise pela qual passou Esther, que tinha que se encontrar com o rei, correndo o risco de morrer, na tentativa de salvar o povo. Crise é algo que não é novidade. Crises acontecem o tempo todo. A questão é como lidamos com a crise, como nos posicionamos diante de uma crise. E aí nós vamos para o texto de Mateus que nós lemos, para que possamos entender algumas coisas e para que possamos ter a atitude certa. A primeira coisa que precisamos entender quando lemos o texto de Mateus é que estamos todos no barco, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: se você é cristão, se você teme a Deus, se você está buscando fazer a vontade de Deus, eu tenho uma notícia para você: você está no barco. Você não tem como sair do barco, porque se você sair do barco, pode acontecer com você o mesmo que aconteceu com aquelas pessoas que não entraram no barco que Noé construiu. Ficaram de fora e morreram. Então, saiba disso. Você está no barco. E o que é que implica se está no barco? Quais os riscos de estar no barco? O risco é que estamos sujeitos a tudo que acontece nesse barco. Estar no barco com Jesus significa ir na direção que Ele vai, significa fazer o que Ele faz, e isso, meu irmão e minha irmã, vai produzir muitas crises, porque Jesus enfrentou muitas crises. Jesus passou por situações extremamente difíceis, correndo riscos o tempo todo. Da mesma forma, se estamos com Jesus, vamos correr riscos. Sabe por que Ezequias entrou em crise junto com a nação? Porque ele estava obedecendo a Deus. A mesma razão pela qual Jó começou a enfrentar uma crise familiar, a mesma razão pela qual Elias padeceu essa ameaça e essa perseguição por parte de Jezabel. Obedecer a Deus traz sim consequências, e muitas vezes no primeiro momento a consequência não é das melhores, mas isso não é novidade para nós, porque o apóstolo Paulo fala ao seu discípulo Timóteo. Nós já citamos muitas vezes esse texto aqui na igreja, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. As crises vêm para quem está no barco. Talvez, se você não está no barco, você pode se desvencilhar de uma grande parte das crises.
Mas quando você está no barco, você enfrenta sim muitas crises. Não se iluda, porque é no barco que a tempestade vem. É no barco que cai a chuva. É no barco que as ondas crescem. E para nós cristãos, se já existe a crise que vem da recessão, ou pela corrupção, pela situação política, para nós que estamos no mesmo barco que Jesus, ainda sofremos a crise da moral da nossa nação, a crise espiritual de toda a nação brasileira, porque hoje a moral está longe de ser aquilo que Jesus ensinou. A espiritualidade está longe de ser aquilo que Jesus falou que era o ser espiritual. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero que você saiba de uma coisa: não existe para você alternativa, e nem para mim, de sair do barco. Estamos nele e estamos sujeitos a todas as circunstâncias que acontecem dentro do barco. Pois bem, você está no barco, e aí você tem uma péssima notícia: tem uma tempestade. Que bênção! Você entra no barco feliz da vida, Jesus está lá. Que maravilha! Jesus está no barco, gente, vamos entrar todo mundo. Entrou. Aí Jesus fica ali dormindo tranquilo, e aí vem uma tempestade. Eu fico imaginando aqueles discípulos pensando: por que é que eu entrei no barco? O que eu tinha que fazer neste barco? Pois bem, a tempestade é uma péssima notícia. E eis que no mar, versículo 24, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Como eu disse, se você está no barco, você está sujeito às tempestades, e grandes tempestades. Esse é o momento da crise, esse é o momento do desespero. E quantas vezes nós estamos vivendo no meio de uma terrível tempestade? Quando eu passo por tempestades, quando eu passo por lutas, eu me lembro de um texto que é muito profundo, mas retrata como é que o cristão se comporta. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9 diz assim: em tudo, não em algumas coisas, não em determinadas situações, mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas olha só, quando você está em crise, não se esqueça que você é atribulado. Quando você está em crise, não se esqueça que você fica perplexo. Quando você está em crise, não se esqueça que você é perseguido. Quando você está em crise, você pode até ficar abatido, mas nenhuma dessas situações pode te derrubar. Sabe por quê? Porque Salmo, capítulo 112, versículo 7, diz assim: aquele que teme ao Senhor não se atemoriza das más notícias, pois o seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmo 112, 7. Ele não se atemoriza das más notícias. Mesmo com a tempestade, nós não podemos nos abater. Esta é a reação do servo do Senhor. E ainda bem que os discípulos tiveram essa reação, né? Não tiveram. Não tiveram essa reação. Infelizmente não foi o que eles fizeram, porque a tempestade assusta. As ondas elevadas assustam quando bate em um barco pequeno. Perder todos os bens, todos os filhos, toda a saúde, como no caso de Jó, é assustador. Ter uma mulher poderosa no seu encalço, tentando te matar, como no caso de Elias, é aterrorizante.
ou um grande exército cercando toda a sua nação, como no caso de Ezequias, é algo devastador. Assim é uma tempestade. Ela vem para destruir, ela vem para virar o ar, ela vem para afundar todas as esperanças. A crise tem esse poder, e se não entendermos o que está por trás disso, nós vamos sucumbir. Se não entendermos o porquê da crise, nós vamos afundar. Mas tem uma notícia pior do que a tempestade: é saber que Jesus está alheio à tempestade. Que é uma notícia pior para os discípulos do que ver Jesus dormindo, o barco chacoalhando, as ondas subindo, e Jesus alheio a tudo isso. Jesus como que não se importando. Jesus, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Na tradução livre está escrito assim no final da frase: você não se importa que nós vamos perecer? Você não está se importando conosco? Onde é que está Deus nessa hora? Você não vai se importar, Deus? Onde está Jesus quando as ondas aumentam a sua intensidade? Onde está Deus quando toda uma nação é tomada? Onde está Deus quando tudo que eu faço é para honrá-lo, é para servi-lo, e ainda assim eu perco tudo que eu tenho, como Jó? Onde é que está Deus quando eu faço milagres extraordinários, quando eu sou usado por Deus para abençoar vidas e transformar pessoas, e eu tenho que fugir porque uma mulher está tentando me matar, como no caso de Elias? Essa é a nossa reação. Achamos que Jesus está dormindo demais, achamos que Jesus está muito alheio. Parece que quando vem a tempestade ele dorme mais. Interessante, né? Parece que quando vem a luta é que Jesus dorme mesmo. Parece que quando está tudo bem ele está acordadão, abençoando, ministrando. Aí vem a luta, dormiu. Vem a tempestade, pegou um cochilão lá, vai esperar passar a tempestade para depois acordar. Essa é a sensação que nós temos. É interessante que o salmista, no Salmo de Asaf, Salmo 73, versículos 13 e 14, ele tem essa mesma sensação. E a sensação que ele tem de que Deus o abandonou é tão profunda que ele vai dizer assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, é em vão que lavei as mãos na minha inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Parece que é uma perda de tempo servir a Deus, parece que é uma perda de tempo se permanecer firme, porque eu estou sofrendo e Jesus não está vendo. Deus me abandonou neste momento. Meu irmão e minha irmã, não foi nenhum nem outro homem de Deus, ou apenas alguns, mas muitos homens de Deus tiveram essa sensação de que Deus o abandonou. Nós vemos vários salmos apontando nessa direção, mas a questão não é essa, porque Jesus em momento nenhum saiu do barco, Jesus em momento nenhum desistiu de estar naquele lugar, Jesus em momento nenhum estava alheio. E aí nós temos a boa notícia. A boa notícia é que tudo é uma questão de fé. Boa! Será que é uma boa notícia? Ou será que é uma má notícia? Se você tem fé, eu digo para você que é uma boa notícia. Se você não tem fé, então é uma péssima notícia para você. Porque Jesus acorda e diz assim, ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e ergueu-se uma grande bonança. Meu irmão e minha irmã, depende da nossa fé o ser uma boa ou uma má
notícia. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não há outra vitória que vence o mundo, senão a nossa fé. João capítulo 3, versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A resposta para as crises é uma palavra: fé. Não importa o tamanho da tua crise, importa o tamanho da tua fé. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando, o tamanho do desafio pelo qual você está passando. O que importa é o tamanho da tua fé. Homens de pouca fé. Homens que não conseguem confiar. Mesmo eu estando no barco, mesmo eu havendo dito, passamos para o outro lado, palavra de Jesus, mesmo eu tendo feito os milagres que eu tenho feito, mesmo eu cuidando de vocês como eu tenho cuidado, mesmo eu estendendo a mão para vocês como eu tenho estendido, mesmo eu tenho fazendo coisas extraordinárias por vocês, vocês não creem. Vocês têm muito pouca fé. Fé, meu irmão, só recapitulando, só lembrando, é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fatos que não se veem. Você não vê, mas você crê. Você confia. Você depende. Essa é a fé que nós precisamos experimentar. Ezequias, quando passava por toda essa turbulência, um homem temente a Deus, um servo do Deus Altíssimo, ele procurou fazer tudo o que Deus mandou que ele fizesse. E ele foi um rei segundo o coração de Deus. Isso está escrito na palavra. Ele pede para Isaías, Isaías junta-se com ele em oração. E de uma maneira extraordinária, Deus vai lá e destrói o exército de Senaqueribe. Olha só o que diz em 2 Reis, capítulo 19, versículos 35 e 36. Sucedeu, pois, que naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, o rei da Síria, partiu e se foi, e voltou em Nínive. Ezequias creu, ele confiou em Deus, ele colocou o povo de Israel a orar, e Deus, de uma maneira sobrenatural, acaba com o exército inimigo. 185.000 pessoas morrem da noite para o dia, literalmente. E Senaqueribe percebe que ele não pode com Deus. Senaqueribe percebe que ele não pode com um homem que crê em Deus, que confia em Deus. Pois bem, quando Jó passa por todo o seu tormento, fica à beira da morte, seus amigos zombam dele, todos não compreendem como um homem tão temente a Deus pode passar por uma situação tão terrível como a que ele passou. A sua mulher fala para ele amaldiçoar a Deus. A situação de Jó é uma situação difícil, e por 42 capítulos nós vemos Jó sofrendo. Mas em Jó capítulo 42, versículo 10, diz assim:
E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Adorava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Porque ele creu, porque ele confiou, Deus deu a ele tudo em dobro. Deus deu a ele de maneira duplicada, porque ele confiou, porque ele não se abateu, porque ele permaneceu firme. Quando a sua mulher manda que ele amaldiçoe a Deus, ele diz: tu estás louca, jamais faria isso, como de fato jamais fez. Ele permaneceu fiel, ele não se abalou, ele foi até o fim, e Deus deu a ele tudo em dobro. Elias, que havia sido ameaçado de morte, e Jezabel disse para ele, mandou o recado de que ele iria morrer como morreram os profetas de Baal. Jezabel não estava viva para ver Elias sendo arrebatado. 2 homens na Bíblia, ou talvez 3, mas 2 homens na Bíblia não morreram, não experimentaram a morte. Um deles foi Elias. Foi Elias. Mas Jezabel não teve o privilégio de ver Elias sendo assunto aos céus. Sabe por quê? Porque em 2 Reis capítulo 9, versículos 35 e 36, tem o fim de Jezabel, o fim que Elias havia prometido que ela teria. Da maneira que Elias falou que ela iria morrer, ela morreu. Olha só: e foram para sepultar Jezabel, porque não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. E lembraram das palavras de Elias: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Olha o que acontece quando nós cremos. E eu não poderia me esquecer do salmista. O salmista angustiado, o salmista frustrado, o salmista que está fazendo tudo e nada acontece. Lá nos versículos 27 e 28, no final do Salmo 73, tem essa palavra: pois eis que o que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Pus a minha confiança. Eu confiei, eu criei. E Deus realmente foi bom para comigo. Meu irmão e minha irmã, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, as crises se tornarão insuportáveis na sua vida. Sem fé, as suas lutas serão lutas para a destruição e não para a vitória. Sem fé, as batalhas que você enfrenta vão servir para te afundar. Sem fé, você está caminhando para a ruína. Sem fé, você está caminhando para que o barco vire, para que você afunde com ele. Não tem outro caminho. Jesus não deu uma segunda alternativa para os seus discípulos. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele diz: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Entenda isso. Crise serve para aperfeiçoar o caráter de Cristo em nós. Crise serve para moldarmos a vontade de Deus. Crise serve para que a nossa fé seja fortalecida.
Crise serve para que nós possamos aprender a esperar mais de Deus. Crise serve para que nós possamos aprender a confiar mais nele, a depender e a esperar mais do Senhor. É assim que a crise tem que funcionar nas nossas vidas. Aí eu pergunto: houve ou não bonança depois da tempestade? Houve ou não fartura depois da tempestade? E aí eu tenho uma pergunta: por que é que vai ser diferente conosco? Se foi assim com Jó, se foi assim com Ezequias, se foi assim com Elias, se foi assim com Marta e Maria, se foi assim com Jonatas, se foi assim com Davi, se foi assim com os discípulos, por que seria diferente para nós? Por que teríamos um fim diferente se temos a mesma fé? Se confiamos no mesmo Deus, se cremos no mesmo Senhor? A história termina de uma maneira extraordinária. Sabe por que eu creio? Sabe por que eu creio? Sabe por que eu confio? Porque no versículo 27 de Mateus 8 está escrito assim: aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A nossa fé tem uma íntima relação do que é Deus para nós, do que Jesus representa nas nossas vidas. Porque quando você sabe quem é este que até o mar e os ventos obedecem, se você reconhece quem é este Todo-Poderoso que tem poder para fazer tudo, se você conhece o Deus que abre uma porta e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, você não tem o que temer. Você não tem que temer a crise, você não tem que temer a doença, você não tem que temer a morte, porque você confia neste Deus. Acerca deste Deus, acerca deste homem que os discípulos ainda não conheciam, acerca deste homem que os discípulos ainda estavam tentando entender quem era, nós temos a dizer: ele nos resgatou das trevas para o império da sua maravilhosa luz. Ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos, fez milagres extraordinários, ele passou pela terra para que a história da humanidade nunca mais fosse a mesma. Ele dividiu a história. Ele passou por aqui sem cometer um único pecado, para poder assumir o meu e o seu pecado. Este homem, ele tem poder de parar os ventos, de acalmar o mar, de fazer sossegar e de nos tirar de toda crise. Nós temos conhecido a este Deus, temos conhecido a esse Jesus, ou o Jesus que conhecemos é um Jesus que só dorme, é um Jesus que não faz nada, é um Jesus alheio. Qual é o Jesus que nós conhecemos? Qual é o Jesus que nós servimos? Qual é o Jesus em quem nós cremos? Os discípulos estavam vendo que este homem que estava dormindo neste barco era alguém extraordinário. Por isso se tornaram homens extraordinários, assim como Jesus. Fizeram obras extraordinárias como Jesus fez, porque creram inteiramente em Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não é muito difícil vencermos as crises. Basta crermos, basta confiarmos, basta
termos fé. E por mais que você possa achar que ter fé é algo difícil, quando você conhece verdadeiramente a Jesus e sabe quem Ele é e o que Ele fez e o que Ele fará e o que Ele está fazendo, eu quero que você saiba de uma coisa: pode crer. Pode crer sem ter medo nenhum, porque Ele vai fazer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus em quem podemos crer. Este é o Deus que acalma a tempestade, mas te tira da crise quando ela está assolando a sua vida.